Oi, pessoal, bom dia a todos. Bom, antes de tudo, quero saber se vocês me escutam, se está tudo certo com o áudio. Se vocês puderem me responder no chat de grupo. Acho que a maioria aqui já conhece a nossa plataforma, né? Mas quem ainda não conhece, a gente conversa e interage pelo chat de grupo, que vocês só precisam habilitar, clicar no link chat de grupo e vocês já vão ter acesso a esse chat, que é onde a gente conversa, vocês podem, se não estiver ouvindo bem, ou se tiver alguma dúvida, alguma observação, enfim, tudo a gente faz a partir desse chat de grupo, tá? Então, eu já vi aqui a resposta de vocês, estou ouvindo Lucas, Fabiano, pessoal Aguinaldo, Bianca, Vanessa, obrigada, gente, obrigada, Vitor. Bom, gente, então, antes de tudo, peço desculpa pela minha voz, estou um pouco rouca, consequências ainda do fórum, alguns de vocês estavam lá também, foi uma semana bem intensa para a gente, então, enfim, agora a gente retoma a vida normal, né, e aí por isso, minha voz não está muito boa, mas acho que dá pra gente tocar sem nenhum problema, tá? Então, gente, hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, um tema que, para ser bem sincera com vocês, é relativamente novo para mim também, tá? Eu ouvi falar nele a primeira vez quando a gente estava montando a grade, né, de conteúdo para os treinamentos de vocês em 2017, e chama Baixo, tá? Ele foi apelidado por conta da pessoa, enfim, que criou essa técnica de prospecção, mas o baixo nada mais é uma metodologia, uma técnica de vendas voltada para executivos de alto nível, para C-level, para realmente tomadores de decisão, tá? Então, estou vendo aqui que acho que a Franciele não estava me ouvindo, mas acho que a maioria está ouvindo, deve ser isso mesmo que a Vera disse. Tá, obrigada, Vera. Então, tá, obrigada, gente. Então é isso, gente. Eu vou falar um pouquinho do baixo, né, do que seria o baixo, da importância dele, e não só isso, mas como a gente sempre tenta também trazer para a nossa realidade, né, como que vocês conseguem utilizar essa técnica para prospectar com C-level e tomadores de decisão de alto nível, como que a gente consegue falar com ele, seja por e-mail marketing, seja por um e-mail, né, que é o inbox do LinkedIn Sales Navigator, trabalhando aí com o social selling, que eu sei que muitos de vocês também utilizam o social selling como uma das maneiras de entrar em contato com os nossos clientes, com os prospects, tá? Então, vamos lá, vou começar aqui a passar o conteúdo para vocês, tá ao vivo, pronto, certinho. Então, aqui exemplificando um pouquinho o que é o baixo, e não é novidade assim, para nós, que realmente não é muito conhecido, principalmente no Brasil, foi o que eu encontrei pesquisando mais detalhadamente sobre essa técnica, né? A gente não encontra muita informação, não é uma técnica assim tão difundida aqui, né? Mas é uma ferramenta muito poderosa para quem vende para grandes empresas, ou uma venda mais complexa, né, para que envolva mais gente, como é o nosso caso, né, gente? Venda de tecnologia, venda B2B, venda de contratos grandes, enfim. Então, ele é um método muito comum no mercado americano e ele precisa ser adaptado, claro, para alguns setores no Brasil, né? Mas a maior eficácia, e que ela é realmente comprovada, é no segmento de tecnologia e software as a service. Então, tecnologia, cloud, então é uma metodologia realmente focada no nosso negócio, né? E por isso que a gente escolheu esse como um dos temas para tocar com vocês nesse ano, tá? E o que seria o baixo, né? E antes falavam em baixo e meio, né? Então, o que é o baixo e meio? Mas acho que agora, como a gente tem outras ferramentas também, como no caso do LinkedIn Sales Navigator, ele não se restringe somente ao e-mail, né? Então, a gente não fala que é só o baixo e-mail, é a técnica baixo, né? E a gente consegue levar ela não só por e-mail, mas também para outros canais de comunicação, né? Seja qual for, para entrar em contato com o nosso público. Então, é uma técnica não só para e-mail, no meu ponto de vista, pelo menos, tá? E o baixo é uma técnica de abordagem para conseguir um espaço na agenda de um prospect importante. Então, em linhas gerais, é você conseguir
de alguma maneira, eu vou mostrar para vocês qual é essa maneira, é você realmente conseguir atenção, conseguir captar, aí, realmente engajar o seu cliente, esse level e tomador de decisão. Tá? E seguindo esse modelo, o objetivo é conquistar a atenção e o interesse para iniciar o processo comercial em seguida. Tá? E a gente não está falando de um prospect qualquer, por isso que a gente diz que ela é muito voltada para esse nosso mercado de tecnologia. Tá? Então, essa pessoa é um alto executivo ou é uma personalidade importante que representa realmente uma oportunidade para a sua empresa. Tá? Então, tem muita gente disputando a agenda dessa pessoa, que realmente essa pessoa não tem muito tempo disponível, essa pessoa é muito cobiçada, né? A gente diria assim, por nós, pelos nossos concorrentes, pelo mercado em geral. Então, como que a gente consegue a atenção dessa pessoa, tá? E o baixo, em linhas gerais, é isso. Pessoal, só para saber, o som está falhando para vocês, ou será que é a minha conexão, a conexão aqui da Vanessa, que disse que o som está falhando? Só para, conforme for, eu consigo logar aqui com uma outra conexão também. Vocês me escutam bem? Vera, você me escuta? Áudio ok? Então tá, então qualquer problema, tá bom, Franciele, obrigada. Qualquer coisa, a gente pode me avisar que eu tô acompanhando, tá? O chat de grupo durante a sessão toda. Tá bom? Obrigada, gente. Ah, Vanessa, que bom, agora tá picotando. Talvez seja por conta mesmo, tá? Obrigada, gente, pelo feedback. Então tá, então agora em que consiste o baixo, né? Então, falando um pouquinho mais detalhadamente da técnica mesmo que envolve esse baixo, né? A técnica do baixo. E a técnica em si, ela é bem simples. E não é uma coisa totalmente nova pra gente, tá, pessoal? É mais assim, ele sintetiza o que a gente já sabe que tem que ser feito, na verdade, mas que muitas vezes, na correria do dia a dia e em mandar várias campanhas, e enviar vários conteúdos, às vezes a gente acaba não seguindo realmente essas boas práticas que a gente já conhece. Então, nada que eu vou falar aqui para vocês é algo completamente novo, mas a diferença aqui é que a gente está costurando as ideias, né, enfim, realmente dando um direcionamento maior em como construir e entregar essa mensagem para um C-Level, né. Então, o baixo, ele é focado em mostrar que você realmente já conhece a pessoa, né? E o que é esse conhecer a pessoa? Não é necessariamente conhecer pessoalmente, né? Mas você conhece, seja por meio de uma palestra, por meio de um artigo, um livro, uma notícia que chamou a sua atenção, né? Então, você mostra que você já teve algum contato, né? Que você realmente sabe alguma coisa dessa pessoa. Né? Então, logo em seguida, você diz o que você deseja do prospect, seja uma ligação, seja uma reunião, enfim, dependendo do caso, né? E o que esse prospect tem a ganhar com isso. Né? E depois você finaliza rapidamente, sem enrolações. Então, em linhas gerais, é isso. Tá? O baixo ele funciona bem, como a gente falou, para soluções de alto valor, né? Então ele não é uma técnica para um varejo, por exemplo, né? Para uma venda simples, é realmente uma técnica totalmente voltada para uma venda mais complexa, né? E você vai ganhar atenção se a sua proposta resolver as maiores dores do seu prospect, né? Então, em outras palavras, a sua mensagem ela precisa ser extremamente relevante. Você diz o que você deseja do prospect, o que ele tem a ganhar, e depois você finaliza, tá? Então, em linhas gerais, é isso. E aí, agora a gente vai entrar, logo em seguida, como construir realmente essa mensagem. Aqui a gente colocou só em relação ao modelo de venda, né, que na verdade o baixo ele já existe há algum tempo, mas ele faz cada vez mais sentido, né, principalmente para o nosso negócio, porque a gente sabe que mensagens massivas, que cold calls, uma mensagem genérica, generalista, ela não é relevante, né, ela não consegue captar a atenção que a gente quer do nosso público, e muito menos de um CEO, de um executivo de alto nível. Né? Então, é realmente importante que a gente consiga unir os pilares de um marketing atual, de uma coisa personalizada, foco no cliente, que a gente sempre diz, né? Que na teoria é simples, mas que realmente, às vezes, na construção é complicado a gente conseguir, né? O que é o foco no cliente.
né? E aí que a gente vai, enfim, com todas essas teorias e todas essas dicas, a gente consegue chegar um pouco mais próximo, realmente, de trabalhar, né, na prática esse foco no cliente. Né? Então, muitas vezes, a gente, mesmo a SAP, tá, gente? Eu não estou nem falando de parceiro só, estou dizendo em geral, mesmo nós, que tem uma campanha e vamos fazer um cold call, um call blitz, enfim, né, como a gente quiser chamar. Mas é importante que a gente, não que a gente deixe de fazer, ainda pode ser feito ou apoiar, né, fazer um mix de marketing, ser um dos toques, mas depois de ter enviado um e-mail, ter uma coisa mais costurada e personalizada, né? Acho que a palavra assim, que mais resume, né, que mais traduz o que a gente diz aqui no baixo, no marketing 3.0, enfim, para a gente realmente conseguir ter sucesso no cenário atual, é o foco no nosso cliente mesmo, e a gente não ser generalista, a gente realmente criar microcampanhas, que é o que a gente tem criado, né, então focar cada vez a gente conseguir levar a mensagem mais próxima de cada pessoa que a gente vai contatar. Né? Então, cada vez conseguir achar aquele pain point dele, o que vai ser de verdade interessante para cada perfil, para cada prospect que a gente vai ter, tá? Então, aqui, como eu já falei para vocês, o baixo funciona bem, geralmente para essas soluções de alto valor. E isso quer dizer o quê? Que a gente vai ganhar atenção se a nossa proposta resolver as maiores dores do prospect. Tá? Então, os princípios dessa técnica, e aqui é para a gente colocar em linhas gerais, né, quais são os princípios, em que se baseia o baixo, e os princípios principais podem ser resumidos na personalização. E o que é a personalização? É quando você mostra que você realmente conhece o trabalho do prospect, conhece a pessoa, conhece um pouco do background dela. Então, o que você encontrar de informação dela, né, disponível na rede, disponível no LinkedIn, um blog, alguma coisa, enfim, um artigo que essa pessoa escreveu, tudo isso pode ser relevante para você conseguir trabalhar nessa personalização. Né? E em seguida, outro pilar que também consiste a técnica do baixo é a objetividade, né, gente? E aí a objetividade, a gente costuma dizer que é muito mais fácil criar uma mensagem enorme, um e-mail enorme, um inbox de LinkedIn grande, do que uma coisa realmente objetiva, curta e com a mensagem que você quer passar lá. Né? É muito mais fácil a gente escrever bastante para transmitir o que a gente quer, do que a gente ser objetivo em 2 frases, a gente conseguir sintetizar aquilo. Né? Então, a objetividade é um desafio, né? Mas a gente precisa realmente de maneira objetiva. As pessoas têm um leque muito vasto de informações, então, quanto mais objetivo a gente for, maior vai ser a nossa relevância. E, na verdade, se a gente não for objetivo, as pessoas nem vão ler, né, o que a gente escreve. E é isso que tem acontecido diante de tanto concorrente, tanta mensagem em geral que essas pessoas recebem, principalmente na internet, no LinkedIn, por e-mail, né? Então, por e-mail nem se fala o que a gente recebe de spam, de mensagem genérica. E começa isso daí a se virar contra a gente. Né? Eu, por exemplo, recebo de algumas empresas fornecedoras, enfim. Os e-mails não é que é ruim, mas a pessoa fica mandando e-mail sei lá, que eu demoraria 10 minutos praticamente para ler, uma coisa enorme, quase diariamente. Você começa a pegar até assim, uma raiva da empresa, da pessoa, que fala, gente, pelo amor de Deus, né? não dá para ficar mandando tanta coisa assim, enfim. Então é a gente realmente ser objetivo e controlar esse timing também de envio, né? Não ser, tudo bem, não importa que a gente quer muito contato com aquela pessoa, mas a gente tem que se colocar sempre no lugar do prospect, no lugar do cliente, que é mais uma premissa do marketing atual, né? Não focar na gente, focar no que aquela pessoa que a gente está entrando em contato quer ouvir, qual tipo de mensagem aquela pessoa quer receber, tá? Então, aí essa é a questão da objetividade e está muito atrelado com isso também, né, que é a relevância. Então, de maneira objetiva, a gente passar para aquele prospect que você tem uma solução que atenda uma necessidade dele. Né? Então, realmente, você é relevante, você não está lá simplesmente por interesse seu, né, por você querer vender. Mas você está lá porque você realmente pode ajudar aquela pessoa. Né, e você tem que mostrar que você sabe o porquê, né, que você pode ajudar. E não simplesmente, eu tenho uma solução
incrível de RH e você vê a empresa ainda não tem porte ou enfim, qualquer outra coisa. Então é você realmente entender o cenário daquela pessoa, daquela empresa, daquele caso específico e saber como você pode ser relevante a partir daí, tá? Porque o relevante para um prospect não é relevante para o outro, né? O que é relevante para um não é para o outro, enfim. Então é trabalhar cada caso ou, claro, né, se for um disparo de e-mail, por exemplo, fazer uma microcampanha, uma coisa mais focada num pequeno grupo de prospects, né? Tentar cada vez mais ser menos massivo. Acho que a ideia é essa. E aí agora a gente já entendeu basicamente o que é o conceito do baixo, mas vamos ver agora um pouquinho mais a fundo da onde vem esse nome. Como eu já falei para vocês, mas só para deixar aqui mais claro, né? O Bash foi uma empresa de treinamento em vendas, tá? Foi criado pelo Jeff Hoffman, então não é nada relacionado diretamente à venda, é o nome da empresa que começou, que foi pioneira nessa técnica, e aí acabou ficando a técnica abaixo, não é exclusividade, né, da empresa, enfim, a gente tem bastante artigo, principalmente em inglês, falando dessa técnica, tá? E ela surgiu desse conceito de baixo e-mail, como eu falei para vocês, no começo era só para e-mail, tá? Baseado em uma abordagem objetiva, personalizada, mas a gente pode, claro, levar isso daí também para outros tipos de mensagem agora, não só por e-mail, tá? E aí, por que o baixo pode ser importante para a nossa empresa? E, como eu falei, é uma técnica totalmente voltada para o B2B, então ela é realmente voltada para o nosso negócio, tá? Uma empresa de tecnologia que vende uma solução de gestão com ticket alto, e a sua principal persona são executivos de grandes empresas ou de médias empresas, mas são executivos tomadores de decisão. E abordar esse tipo de pessoal com inbound marketing é um desafio muito grande, porque é difícil conquistar atenção e atrair esse pessoal para o nosso negócio por meio de conteúdos na internet. E não que isso não deva ser feito, tá, gente? Muito pelo contrário. Isso também deve ser feito em paralelo. Então, não é uma escolha. Eu vou fazer inbound, vou fazer outbound. Qual dos dois eu vou fazer? Tá? É realmente trabalhar o mix, né? Isso é o mais importante. É a gente estar presente caso a pessoa faça a busca, né, por conta própria, porque elas também fazem, mesmo executivos de alto nível, tá? Mas é também a gente trabalhar, né, não só no inbound, mas também a gente trabalhar de maneira proativa, né, da gente realmente conquistar essa pessoa com essa mensagem personalizada. E além disso, o investimento nessa estratégia, ele pode não valer a pena se você falar diretamente de lead qualificado para um ticket médio tão alto, né? Então, para uma venda mais complexa, realmente para um cliente grande, né, a gente precisa ter essa personalização, precisa ter essa proatividade, precisa realmente tocar na ferida dele, né, e não simplesmente uma mensagem lá no nosso website de maneira generalista, isso somente não é suficiente, né, como eu falei, não que isso não conte positivamente, óbvio que sim, tá? Mas, assim, trabalhando nesse mix, também com o outbound, a gente aborda pessoas com o perfil ideal de cliente sem desperdiçar recursos do seu vendas, tá? Então, aqui a gente falando do foco do time de vendas principalmente, tá? E aqui, quando que a gente interrompe um CEO para falar do nosso produto? Né? E aí realmente é bem desafiador, né? Enfim, saber como que a gente consegue ser relevante e até que ponto a gente vai ser relevante ou a gente vai realmente estar atrapalhando, né? Entre aspas, assim, realmente se a gente vai estar entregando para ele mais uma mensagem, né? Mais uma entre tantas irrelevantes para essa pessoa. Tá? Então, se para qualquer pessoa já é desagradável receber ligações de telemarketing, né, que isso daí cada vez mais também tem caído em desuso, né, aquele telemarketing padrão, aquela coisa massiva, e-mail de spam também, nada de valor. Então, para um CEO, principalmente, que não tem tempo a perder, isso daí é ainda menos relevante, né, do que para um analista, para um coordenador, enfim. Para um CEO é ainda bem menos relevante. Então, nessa abordagem de venda tradicional, o vendedor costuma
uma linguagem puramente comercial. Então, usa um texto irrelevante, um texto cansativo, focado apenas em vender e não em engajar de verdade. Então, dessa maneira, o que vai acontecer? Né? Não tem segredo. O prospect não vai levar em consideração sua mensagem, ele vai colocar sua mensagem no lixo eletrônico dele, ou ele simplesmente não vai se engajar e você não vai conseguir o resultado que você quer, consequentemente. Tá, então, a ideia é que a gente consiga, que a gente não gaste esse contato, né, que a gente não fique batendo na porta daquela pessoa com mensagem generalista, com mensagem lá falando só da solução, né, a ideia é falar do negócio e totalmente voltado àquela pessoa. Tá, e aí, claro, depois posicionar o benefício da solução, posicionar que seja depois valores, né, enfim. Mas aí seria um passo seguinte, né, um passo posterior a esse. Por enquanto, o trabalho é de realmente conseguir o engajamento, conseguir chamar a atenção dessa pessoa. E o baixo também é um modelo de prospecção ativa e interruptiva. Tá? A diferença é que ele propõe uma abordagem relevante para um prospect realmente diferenciado. Então, ele é focado nas necessidades e no perfil desse prospect. Tá? E dessa maneira, ele se sente interessado em conhecer as suas soluções, ao invés de simplesmente ignorar a sua mensagem. Né? Então, é nisso que o baixo se mostra uma tendência forte. Cada vez mais as equipes de venda precisam adequar suas estratégias de perfil dos potenciais clientes, ao invés de utilizar uma abordagem padrão para todos. Né? E eu sei que vocês já ouviram falar, que vocês sabem disso, que vocês até estão trabalhando já dessa maneira, né? Mas como eu falei, é uma maneira da gente conseguir costurar as ideias, até algumas dicas que eu já vou começar a passar para vocês, de como montar seu e-mail ou montar sua mensagem para entrar em contato com esse prospect, tá? E principalmente, e é o que essa técnica diz, que com o CEO ou com o executivo de alto nível, além da importância da personalização da mensagem para o público em geral, para esse tipo de público, para esse perfil, né, de CEO e alto nível, é mais importante ainda a gente conseguir fazer essa mensagem focada, porque o contato precisa de fato ser diferenciado para a gente conseguir a atenção deles, tá? Então, aqui a gente vai começar na parte, acho mais interessante. Achei importante colocar um pouquinho da teoria para vocês entenderem também, né, o que é o baixo e por que a gente está falando sobre isso, né, que não é só mais uma técnica, que é uma técnica realmente que tem uma sinergia enorme com o nosso negócio, tá? Mas agora chega a parte mais interessante, que é realmente mensagem, quais são as melhores práticas para a gente trabalhar com essa metodologia, ou pelo menos usar de algumas dicas dessa metodologia, né, no nosso negócio, nas nossas comunicações, tá? E, basicamente, a proposta do baixo é uma mensagem que responda às seguintes questões, né, essas questões que vocês conseguem ver aqui. Então, o que você pode dizer sobre o prospect e que seja realmente significativo e específico para ele, né? E como você pode conectar essa informação à sua marca e ao seu produto e o que seria razoável solicitar ao prospect. Né? Então, com base nessas três questões, a gente criou um passo a passo para escrever uma mensagem de baixo eficiente, que mostra o seu valor ao seu prospect e desperte o engajamento dele. Está baseado nessas três questões. Tá? E a gente faz isso para realmente simplificar. Né? Teria muito mais, teria como a gente entrar muito mais a fundo, mas a ideia aqui acho que é mais a gente conseguir, de maneira objetiva também, que passar o conteúdo para vocês, tá? Então, a nossa primeira dica é usar um e-mail, um plain text, mas aí não seria só um e-mail, é uma mensagem, né? O baixo em si diz um e-mail, mas a gente consegue levar para o outro lado também. E o que isso quer dizer, né? No começo, o layout do e-mail ele não deve parecer necessariamente com o material de marketing. E para isso, nesse caso, o social selling, por exemplo, ele apoia bastante nisso. Tá? Você consegue mandar a mensagem por inbox, né? Então, não é vender ainda, seja por e-mail, seja por inbox de LinkedIn, seja em qual canal for. A intenção desse primeiro contato é apenas conseguir a atenção do prospect. Tá? Então, não comece esse contato, seja onde for, já querendo vender.
tá? Mesmo que você não posicione preço, não posicione pacote, é muito claro quando uma mensagem é voltada para venda, né? E quando uma mensagem é voltada realmente para atender um benefício desse prospect, tá? Então, nesse caso, só o texto e a assinatura do e-mail já são suficientes, né? Se for uma coisa personalizada, não precisa ser naquele template lindo, isso daí às vezes acaba, principalmente para um CEO, para um alto nível, a pessoa pode achar que é massivo, tá? Então, nesse caso, nessa estratégia, pode ser que seja melhor deixar dessa maneira mais simplificada possível, tá? Porque assim, isso transmite a ideia de que a mensagem foi realmente escrita, né, de forma personalizada. E diante dessa escassez de tempo, né, que cada vez mais tem se tornado realidade no nosso dia a dia, muitos prospects, especialmente os mais ocupados, eles acessam a sua caixa de entrada pelo smartphone. Então, nesse caso também é melhor, tá, trabalhar esse layout, né, não só a mensagem, de maneira super simplificada, tá? E aí depois, a segunda dica é focada no que eu já passei aqui para vocês, né, que é uma mensagem curta e objetiva. E o fato de que os executivos e nós mesmos, enfim, cada vez mais as pessoas acessem seus e-mails pelo smartphone, ele influencia não só no layout, mas também no conteúdo da mensagem. Né? O que isso quer dizer? Que as pessoas não têm tempo nem paciência para ler um texto enorme no celular. Né? Também porque, gente, a gente pega um e-mail, né? A gente abre aqui na tela do computador um e-mail, você vê ele mais na horizontal, né? Se você vai ler no celular, um e-mail que na horizontal aqui teria coisa de 3 linhas, no celular já vai ter, sei lá, umas 8, 9 linhas, né? Você já vai ver, já vai ter um textão. Então, a dica é que a pessoa não precise rolar para baixo, né? Não precise levantar a tela mais de uma vez para conseguir ler toda a sua mensagem, tá? Senão, essa ideia de que a mensagem é grande demais, no celular é ainda muito mais potente, né? Por conta da tela ser menor e do layout ser diferente. Então, a gente precisa ainda mais entregar uma mensagem curta e objetiva, tá? Então, uma dica interessante aqui é usar o nosso smartphone para ver como está realmente essa nossa mensagem, nosso e-mail, por exemplo, né? Encaminhar para nós, para fazer esse teste antes de mandar para o prospect, para o cliente de fato, tá? E assim a gente consegue ter realmente uma ideia real de como ele vai ficar aos olhos do nosso destinatário, né? Então, nada mais, né, enfim, a gente não consegue ter tanta clareza quanto a gente receber realmente essa mensagem. Então, aqui é uma dica para a gente fazer e conseguir se colocar no lugar do nosso cliente, né? E não falar, poxa, eu quero falar tudo isso é importante, né, para eu falar para a pessoa. Mas pensar no que essa pessoa quer ler da gente, tá? E isso às vezes acaba sendo meio repetitivo, né? A gente sempre fala nisso, mas é muito importante para a gente não perder, né, né, para a gente não esquecer na hora de montar a mensagem, montar a campanha, montar o e-mail. Então a gente sempre focar nisso, tá? Muitos vendedores, por exemplo, produzem seus e-mails de vendas quando estão no escritório, lá no e-mail, no desktop. Então, isso acaba induzindo a gente, né, não só vendas, mas marketing também, quando está criando uma campanha, um texto lá para o e-mail, para uma landing page, que seja. Né, isso daí induz a gente a escrever um texto longo e um texto um pouco mais complexo, né, que pretende impressionar. Então, você fala, poxa, aqui está cheio de informação interessante, né, e como eu falei, isso daqui precisa ser passado, a funcionalidade do meu produto, quero colocar lá 5 tópicos de tudo que meu produto pode fazer, além do texto de benefício, além de um cliente que teve sucesso. A gente quer falar tudo, né? A gente quer realmente impressionar. Mas aí, como a gente impressiona, né? Será que é no volume de informação? Né? Aí que é importante a gente retomar, né? Lembrar sempre da mensagem curta e objetiva. Né? E aí não só seguindo o baixo, né? Não só seguindo exatamente todos os pontos que a gente vai tocar aqui. Né? Como eu falei, algumas dicas aqui podem ser usadas no dia a dia de vocês, né? Na maneira que vocês se comunicam e não seguindo exatamente tudo que está aqui. Né? Mas pelo menos isso daqui faz parte do marketing atual, do que a gente tem lido e aprendido, que é o mais adequado para chamar a atenção do consumidor. Né? Então, em linhas gerais, seja breve, lembrar que a
de vender no primeiro toque, tá? Então, poupar argumentos de vendas para depois. Não gaste seus argumentos de vendas logo nesse primeiro contato, tá? Por enquanto, a ideia é apenas se aproximar do seu prospect, tá? E depois, isso daqui é muito, bem curioso, né? Quando a gente vai analisar, enfim, os e-mails, tá? Rate, criar um assunto interessante, né? Então, é a gente colocar lá um título que realmente chame a atenção, né? Como em toda campanha de e-mail marketing, acredito que todos aqui já tenham tido um contato, pelo menos, mesmo que seja de vendas, em uma campanha, né, de e-mail marketing, o assunto do e-mail é essencial para garantir uma boa taxa de abertura, né? Afinal, esse é o primeiro contato do destinatário com o seu conteúdo. Né? E aí não só no e-mail, mas também, como a gente tem falado aqui do exemplo do e-mail, né, do inbox, do LinkedIn Sales Navigator. Então, se você não conseguir chamar atenção com o título, a pessoa não vai ter nem acesso ao seu conteúdo, né? Então, no baixo, especificamente, você tem o desafio de chamar a atenção de um executivo, né, de alto nível em uma caixa de entrada que provavelmente tem dezenas de e-mails importantes. Né? Então, aqui vale a pena explorar a personalização do assunto do seu e-mail também. Tá? E como que a gente pode trabalhar essa personalização? A gente pode usar o nome do prospect, o nome da empresa que ele trabalha, ou ainda fazer referência a algum conteúdo que essa pessoa tenha produzido. Tá? São algumas dicas para que assim a gente consiga realmente despertar a confiança do destinatário, a gente vai conseguir que ele entenda que aquela mensagem é de fato exclusiva, né, e tenha realmente uma aproximação com ela, tenha um interesse, né, nessa mensagem. Então, se o prospect se sente realmente bem tratado, ele provavelmente vai responder da mesma forma. Né? Então, a gente vai voltar à situação hipotética de uma empresa de tecnologia que precisa prospectar um CEO para vender, por exemplo, uma solução de gestão. Então, a gente diz que você tem pesquisado na internet mais informações sobre a pessoa, encontrou uma entrevista recente para a imprensa dessa pessoa, desse executivo, e o título, por exemplo, nesse caso, pode ser: sua entrevista para exame me trouxe até aqui, né? Por exemplo, sua entrevista para o veículo X me trouxe até aqui, né? Então, é conseguir chamar atenção e pode ser até com algum cunho pessoal, né? Se você encontrou, por exemplo, tem muita gente que até é uma boa prática colocar no perfil do LinkedIn, na parte de interesses, se você colocou que você é interessado em correr, né? Se você encontrar isso, por exemplo, que a pessoa, uma das paixões da pessoa é maratona, sei lá, qualquer tipo de informação que realmente mostre para a pessoa que você pesquisou sobre ela e que você sabe o que você está falando, principalmente com quem você está falando, tá? E aí, mais uma vez, cada caso é um caso, tá? E pode ser, né, gente, que, poxa, como que eu tenho aqui, sei lá, uma base enorme, como que eu vou personalizar um a um, né? E aí, no caso, claro, não é personalizar um a um dessa base enorme, né? Óbvio, isso daí eu sei que vocês sabem, mas só para contextualizar, né? A ideia aqui é realmente filtrar quais são os prospects interessantes, né, de você entrar em contato, quem vale a pena, né, ter esse trabalho, essa técnica realmente one-on-one, muito mais focada, né, e a partir daí a gente fazer todo esse trabalho, essa técnica do baixo, em cima dos contatos mais importantes para você nesse momento. Tá? E depois uma outra dica que é bem importante, que isso daqui é o tipo de teoria, né, que às vezes a gente nem gosta de seguir muito teorias, fala, pô, na vida real vai funcionar de um jeito diferente, né, não é bem assim. Né? E tem coisa que realmente não é bem assim, até que eu faço para vocês nesse treinamento, que na vida real, né, é difícil executar, a gente não tem mão para executar, enfim, por N razões, acaba não sendo seguida, mas esse é o tipo de técnica, de teoria que eu acho que acaba ajudando realmente, né, de fato, né, no dia a dia, não que o resto não ajude, não que a gente escolha conteúdo que não seja, né, de fato, que a gente acha interessante para nós, para vocês, mas esse tipo de
de dica muito importante, que é mostrar que você conhece a pessoa já no primeiro parágrafo, né? Às vezes quando a gente vai montar aquela comunicação, a gente realmente vai falar, vai se perder, né, na construção nessa ordem, né, das mensagens. Então, a gente começou falando das palavras de abertura do e-mail, né, das palavras do título, na verdade, e aí depois a gente começa a falar especificamente das palavras de abertura do e-mail. E é muito importante que a gente realmente mostre que a gente conhece de verdade aquela pessoa já logo no começo, né, logo no primeiro parágrafo, para a gente engajar e manter essa pessoa interessada na nossa mensagem. Então, para isso, uma boa estratégia é dizer de onde você conhece a pessoa e o que motivou você a entrar em contato com ela. Então, no modelo do Basho mesmo, do Jeff Hoffman, da empresa Basho, que iniciou, na verdade, essa metodologia, né? Você está na parte de why you. Então, por que você escolheu, dentre tantas pessoas, prospectar, enviar essa comunicação exatamente para essa pessoa, né, para esse prospect. Então, o motivo deve ser significativo, ele deve ser específico, tá, para a pessoa realmente entender o porquê, né, ser bem assim, preto no branco, né, por que você está falando com ela, né, por que você está fazendo esse contato. Então, por exemplo, você pode dizer que assistiu a palestra dela, leu um artigo dela na internet, que serviu para refletir sobre o mercado ou identificar uma oportunidade e que por esse motivo você achou interessante entrar em contato com essa pessoa. Tá? Então, essa abordagem inicial, ela cria uma proximidade com o prospect e dessa maneira você mostra que realmente valoriza o trabalho dele, né? E aí a gente diz que de quebra ainda acaba massageando o ego, né? Enfim, que às vezes algumas pessoas dessas posições valorizam, gostam disso. Então, a única coisa que não vale aqui é realmente forçar a barra e além, né, desse limite. Né? Então, assim, a dica é ser autêntico, não inventar situações mirabolantes, né, não bajular demais a pessoa para também ficar soando falsidade, exagero. Né? Então, é lembrar sempre da simplicidade, da objetividade, né, que esses são seus aliados para o baixo e para uma mensagem, para a construção de uma mensagem em geral. Tá? Então, no exemplo que a gente está dizendo agora, pode ser, por exemplo, que você lê uma entrevista que o prospect deu para um veículo da imprensa, e aí vale a pena destacar algum trecho que tenha motivado você a entrar em contato com ele, tá? Então, suas primeiras palavras podem ser, por exemplo, olá, né? Coloca, né, o nome da pessoa, e na entrevista X você disse que um dos maiores desafios que a sua empresa está enfrentando é integrar o controle de estoque da loja física e virtual. Por exemplo, assim você mostra que conhece a pessoa, você mostra que realmente entende o negócio dela, você realmente se aproxima e se torna relevante, tá? Então, aqui tem o que eu acabei de falar, né? Realmente mostrar o que te motivou. Aqui eu vou disponibilizar para vocês esse PPT, tá? Tem algumas notas também, vocês vão ter acesso, eu vou disponibilizar em formato PPT. Alguma teoria está nas notas, para não ficar um slide muito cansativo, mas aí vocês conseguem consultar depois o material também, tá? Enfim, para ter esses lembretes do conteúdo, das dicas em geral, tá bom? E aí depois, no segundo parágrafo, a dica é dizer o que você deseja. Né? E aí não precisa ser exatamente no segundo parágrafo, é como eu falei, né? Não é uma coisa para ser, não precisa ser seguido assim exatamente à risca, né? Mas é ter na sua mensagem, pelo menos, né, seguir essa ordem de construção, né? Que é dizer o que você deseja. Né? Então, se o e-mail deve ser curto e objetivo, a ideia é que no segundo parágrafo já é a hora ideal para você dizer para que você veio, né? Então, por que você veio falar com essa pessoa. Então, no segundo parágrafo, você pode fazer uma conexão entre a informação do primeiro parágrafo e o seu negócio, o seu produto, a sua marca. Né? Então, nesse momento, é a hora de responder why you now. Né? Então, por que, dentre tantas outras atividades que o prospect tem a fazer, né? Por que, apesar disso, ele ainda deve dar atenção a você. Né? Então, realmente, você mostrar
o que você tem de fato a acrescentar, né? Por que a pessoa deve te ouvir, tá? Então, por que alguma informação te chamou a atenção a ponto de contatar esse C-Level, né? Então, no exemplo que a gente está analisando, o prospect provavelmente leu o seu primeiro parágrafo e se perguntou, tá, e daí, né, enfim, a pessoa leu, a pessoa sabe quem eu sou, mas, né, e daí, que mais, né? Então, agora, você deve dizer por que aquela informação te chamou a atenção a ponto de você entrar em contato com o prospect. Tá, então, você viu, de fato, uma oportunidade de negócio valiosa para ele. Então, diga como você pode ajudar a empresa dele a resolver um problema ou uma necessidade. Tá, então, um exemplo aqui, e a gente está sempre dando alguns exemplos, né, dessas dicas, é realmente esse daqui que vocês podem ver, entre aspas, né, que você dizer que realmente você pode ajudar essa pessoa, colocar alguns números, é algo interessante também, né? Então, aqui, como nesse caso que eles colocaram, aumento de 15% de lucratividade. Então, é se basear realmente de maneira objetiva e os números acabam chamando uma atenção boa para isso, né? Melhorar, o que você conseguiu melhorar, né? Enfim, e aí em cada caso vai ser um tipo de informação específica, mas a ideia é que a partir dessa informação você consiga, né, que essa pessoa fale, poxa, acho que vale a pena, pelo menos, eu retornar, né, para essa pessoa e ouvir um pouquinho mais dela. E aí aqui a dica é finalizar com o CTA, né, que existem milhares de siglas, então não vamos chamar de CTA, vamos chamar de Call to Action, né, que todo mundo aqui provavelmente já sabe o que é, deixar uma chamada para ação, né, que é você não escrever o e-mail e morrer lá no, enfim, então essa é a minha solução, tal, pronto, acabou, obrigada. Né? Assim, a chance da pessoa te responder é muito menor do que se você conseguir bolar e criar realmente um call to action, uma chamada para ação. Né? E no baixo e-mail, o call to action é entregue em forma de texto e geralmente é uma pergunta. Tá? Então, o objetivo é realmente mostrar para o prospect o que você deseja que ele faça. Tá? Então, essa pergunta deve ser clara, tá? Não é para colocar lá uma coisa super complexa, perguntas uma em seguida da outra, né? Porque assim vai parecer que você, sei lá, estudou mais essa pessoa, não. Né? A ideia é deixar de uma maneira mais simplificada possível também, tá? Então, de uma maneira clara, fácil de ser respondida, tá? Então, se o seu objetivo for conseguir uma ligação, conseguir uma reunião, conseguir uma videoconferência, um retorno em geral, tá? Então, uma dica para finalizar o e-mail é isso daqui, que está entre aspas também. E aí você pergunta, né? Você deixar realmente uma abertura para essa pessoa. Então, qual seria a melhor forma da gente conseguir uns 20 minutos para bater um papo sobre a gestão do seu negócio, bater um papo sobre a sua gestão de recursos humanos, ou o que seja, né? Para cada caso. Então, não propor, eu sei que tem algumas metodologias que dizem que é interessante propor, por exemplo, 2 horários, né? Você está disponível na terça-feira às 15 horas, ou na quarta-feira às 11 horas da manhã, sei lá. Mas eu acho que para esse público, né, para esse nível já de CEO, executivos de alto nível, talvez seja mais interessante a gente deixar realmente aberto, né, dessa maneira, para não parecer que a gente está querendo já invadir, né, a agenda da pessoa, talvez até subestimando a agenda da pessoa, que é muito cheia. Então, é realmente deixar uma abertura, deixar essa flexibilidade para o contato sugerir, não para a gente sugerir. Né? O baixo, a técnica de baixo, sugere isso daqui para a gente. Tá? E como eu falei, isso daqui é totalmente focado no nosso negócio, né, de venda complexa, enfim, executivo de alto nível, tudo mais. Tá? Não é que toda a metodologia de vendas deve ser seguida dessa maneira. Tá? Algumas a gente consegue ser mais agressivo, a gente consegue realmente já chegar mais próximo, né, usar um outro tipo de técnica. Aqui é voltado principalmente realmente para executivo de alto nível, venda complexa, tá? E B2B, tecnologia, então ele é bem focado no nosso negócio mesmo, tá? E como a gente sabe, muitas vezes o CEO não é o decisor em determinadas áreas. Né? Então, tem o CMO, tem o CHRO, né? Principalmente empresas com uma estrutura maior, com uma estrutura mais complexa,
né? Claro, o CEO não é o responsável direto por todas as áreas, né? Então, por exemplo, nesse caso, o que a gente pode fazer é, claro, entrar em contato diretamente também com esse C-Level, né? O baixo não é só para CEO, é para C-Level em geral. Caso você tenha o contato desse CEO ou por algum motivo, né, você tenha mais informações, por exemplo, desse CEO do que do CMO, né, se você quer vender uma solução focada em marketing e vendas, então realmente você consegue entrar em contato com o CEO, né, e aí aqui a dica de pergunta, né, então quem seria a melhor pessoa para conversar sobre isso na sua empresa? Então, você conseguiu realmente engajar e chamar a atenção desse CEO, e aí você não precisa tratar desse assunto diretamente com ele, você pede essa referência, essa recomendação. Tá? Isso daqui também não é errado, é indicado. Tá? Então, se você tem informações suficientes, se você não encontra nada do C-Level específico para aquele segmento dentro da empresa, você ainda assim consegue entrar em contato com o CEO ou com um outro executivo de alto nível e perguntar quem seria a melhor pessoa para conversar sobre o seu negócio, sobre o que você quer falar lá dentro da empresa. Tá? E aqui concluindo, tá, é um exemplo de uma mensagem embaixo. Então, aqui a gente consegue realmente se basear para saber se a nossa mensagem ela está verdadeiramente objetiva, curta, clara, concisa, enfim, né, se a gente realmente está conseguindo isso. Então, aqui, na verdade, a gente juntou, né, todas as dicas, o assunto que engaje, colocar lá logo no primeiro parágrafo um contexto, mostrar que você conhece a pessoa, valoriza o que essa pessoa fala, segue a pessoa na mídia, nas redes sociais, né, enfim, onde você encontrou informação daquela pessoa. Depois, no segundo parágrafo, falar como você pode ajudar, por que você veio, por que você está aí, né, por que você está entrando em contato. E depois, para finalizar, a chamada para ação, o call to action, para não deixar esse negócio morrer, né, para você, na verdade, minimizar o risco da pessoa não te responder, né? Porque pode ser que você mande a mensagem mais certa, baseada na técnica perfeita para aquela indústria, para aquela pessoa, né? Enfim, você fez tudo certinho, pode ser que mesmo assim você não tenha um retorno a princípio, ou não tenha um retorno, né? O que não quer dizer que a gente fez errado, mas a chance da gente ter um retorno, da gente engajar aqui é muito maior. Então, enfim, a taxa geral de sucesso que a gente vai ter, consequentemente, também é maior, né? Então, aqui a gente tem um estudo que foi feito, tá, pela equipe, pela empresa que criou essa metodologia. Em alguns casos, a taxa de resposta de uma campanha, de uma ação, né, realmente se baseando no baixo, é até 30% maior do que em uma construção de mensagem que não tenha seguido nenhuma metodologia, né? Então, é realmente importante, é relevante, a gente ser relevante é muito importante, tá? E aí essas dicas que a gente passou para vocês são basicamente para isso, para a gente conseguir construir a mensagem, né, enfim, de uma maneira mais próxima do cliente, que é o que a gente tem trabalhado cada vez mais no nosso marketing, na nossa geração de demanda, né? Proximidade, a relevância daquela pessoa pro negócio, né, e não de maneira massiva e generalista, tá? Então, pessoal, hoje era isso, basicamente, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, podem mandar agora por chat de grupo, ou vou deixar meu e-mail aqui no chat de grupo também, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida específica ou queira dar algum feedback, a gente está sempre aberto a isso, tá? A ideia nossa é entregar realmente conteúdos que sejam legais para vocês. Então, qualquer feedback é bem-vindo, a gente está aberto a isso, tá? Então, agradeço sempre a presença de vocês, a interação. Obrigada por participarem, mesmo nessa semana, que eu sei que vários de vocês também estão atropelados pelo fórum, então agradeço a participação de vocês. Tá, e o áudio também, sim, Fabiano, a gente envia a gravação, né, e aí na gravação tem todo o conteúdo, né, tem o PPT e o áudio, tá, aí tá tudo junto.
E eu disponibilizo no nosso próprio Jam, na página do Jam, do nosso grupo. Caso alguém aqui ainda não tenha acesso ao Jam, pode me mandar um e-mail agora, que eu já incluo vocês no grupo. Tá, e lá tem toda a agenda, né, de treinamento até o fim do ano e também todas as gravações dos treinamentos que a gente já fez o ano passado, esse ano, a gente já tem esse programa de treinamento há algum tempo, tá? Então, pessoal, por hoje é isso. Obrigada mais uma vez pela presença, pela participação de vocês. E a gente vai ter a próxima sessão, se não me engano, agora em outubro. A gente vai falando antes disso pelo Jam também. Obrigada pela presença mais uma vez. E qualquer dúvida, qualquer observação, enfim, a gente está sempre à disposição no Jam ou por e-mail. Tá? Obrigada mais uma vez. Pessoal, tenham uma boa sexta-feira, bom final de semana, de descanso, tá? E para mim também, vou ver se eu recupero aqui a voz 100%. Obrigada, gente. Tchau, tchau, um abraço. Obrigada sempre a todos, tá? Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.